Richard Gere era conhecido como o galã de cabelos grisalhos de Hollywood. O homem que transformou uma linda mulher em um conto de fadas moderno e redefiniu o desejo nas telas. Ele exalava charme e elegância e uma contenção perfeita em cada cena. Mas aos 76 anos, essa imagem se despedaçou. Gere revelou uma verdade que havia escondido por décadas. As 5 atrizes por quem ele era secretamente apaixonado eram anjos americanos, o tipo de beleza intocável que ninguém ousava se aproximar, exceto ele. E quando você souber quem são, não vai acreditar. Julia Roberts, aquela que o fez perder o controle. Ela ocupa o primeiro lugar na lista de Richard Gere, não por ser a mais famosa, mas por ser a única mulher que o fez esquecer que estava atuando. A química entre eles em Uma Linda Mulher não foi criada por um diretor ou um roteiro. Foi criada por ela. Julia Roberts tinha essa facilidade com que conseguia passar por baixo da guarda dele, e Gere admitiu mais de uma vez que estar perto dela era perigoso de uma forma que a atuação não deveria ser. O momento que o convenceu de vez aconteceu durante um ensaio tranquilo, muito antes das câmeras começarem a gravar. Eles estavam sentados em uma pequena mesa de restaurante, ensaiando uma cena e discutindo as falas quando Julia casualmente estendeu a mão por baixo da mesa e passou a ponta do dedo pela palma da mão de Gere. Lento, suave e intencional. Era o seu método, uma maneira de criar tensão emocional, mas atingiu Gere como um choque físico. Ele disse mais tarde. Ela fez um pequeno gesto com os dedos e de repente não era mais uma cena. Éramos nós. Aquele momento o fez perceber com que facilidade Julia conseguia tirá-lo do personagem e levá-lo para algo muito mais real. O que tornava tudo ainda melhor ou pior era a naturalidade com que ela fazia isso. Ela ria, se aproximava, tocava seu braço sem pensar, olhava-o diretamente nos olhos e sustentava o olhar tempo suficiente para fazê-lo esquecer o que deveria dizer em seguida. Os membros da equipe cochichavam sobre a conexão entre eles. Um cinegrafista admitiu que parou de filmar em certo momento porque sentiu que estava se intrometendo. Richard admirava a inocência e a ousadia dela, a maneira como ela usava a emoção em vez da técnica. Ela não era intimidadora como Sharon Stone, nem silenciosamente destrutiva como Diane Lane. Ela era calorosa, aberta e desarmantemente genuína, e isso, disse Richard, a tornava a mais perigosa de todas. Ainda hoje, ele admite que se Julia lhe tivesse pedido para desaparecer por um fim de semana, ele não teria questionado. Ele teria ido. Sharon Stone, a mulher que transformou o perigo em desejo. Richard Gere ainda se lembra do exato segundo em que Sharon Stone entrou em sua vida, porque todo o seu corpo reagiu antes mesmo que ele entendesse o porquê, sem apresentações, sem conversa fiada hollywoodiana. Sharon simplesmente atravessou uma sala lotada em sua direção, estendeu a mão e, com um gesto lento e deliberado, tirou um fiapo imaginário do ombro dele. Então ela sorriu, mas como se estivesse escolhendo-o. Foi naquele momento que ele soube que estava em apuros. Gere disse mais tarde, Sharon não flertava como as pessoas normais. Ela caçava, e ele considerou isso o maior elogio. Mas o que aprofundou seu fascínio não foi apenas a química entre eles, foi a maneira como Sharon trabalhava. No set, ela transitava de brincalhona a assustadoramente concentrada num piscar de olhos. Ela fazia piadas com a equipe, depois entrava em cena e entregava uma atuação tão precisa que parecia entrar em combate. Richard explicou certa vez, ela conseguia improvisar uma fala que captava a essência da cena. Eu tinha que ficar alerta perto dela. Bastava piscar e ela roubava a cena. Ele admirava isso enormemente. Sharon não esperava por instruções. Ela criava a direção. Ela não tinha medo de discordar de um diretor de se aproximar mais de Gere do que o roteiro exigia, ou de mudar o ritmo de uma cena se sentisse que a verdade estava escondida em algum lugar mais profundo. E Gere adorava essa ousadia. Houve um momento durante um ensaio em que Sharon segurou o pulso de Gere no meio de uma frase e sussurrou: "Não atue." Não estava no roteiro, nem sequer fazia parte da cena, mas o despertou de repente. Aquela frase o ensinou mais sobre presença do que qualquer professor de atuação jamais havia ensinado. Ela foi um choque para ele profissional e pessoalmente, e essa combinação a tornou inesquecível. Diane Lane. A chama silenciosa,
ele quase cruzou a linha. O que acontece quando dois atores como Richard Gere e Diane Lane compartilham uma cena tão íntima que até o diretor se pergunta se ainda é atuação? Essa pergunta os acompanha há anos. E Gere nunca negou o motivo. Diane não despertou desejo da mesma forma que Sharon Stone. Ela não pressionou nem desafiou. Em vez disso, ela puxou Richard para perto de si com uma suavidade que parecia mais perigosa do que o calor. Diane tinha um jeito de ouvir que fazia com que cada palavra que ele dizia tivesse um impacto mais profundo do que o pretendido. Gere admitiu que conseguia mudar completamente o clima emocional de uma cena com um único suspiro. O momento que mudou tudo aconteceu durante as filmagens de Infidelidade, em um ensaio. Diane deveria dizer uma simples frase expressando culpa. Em vez disso, ela diminuiu o passo, deu meio passo para mais perto, encostou a testa levemente na dele e sussurrou: "Não responda ainda. Deixe doer primeiro." Richard congelou. Nenhuma atriz jamais havia usado o silêncio com ele daquela maneira. Essa era a marca registrada de Diane. Ela trabalhava a partir das feridas, não da técnica. Mais tarde ele disse: "Diane faz você atuar com a sua verdade, não com o seu talento." Para um veterano como Gere, isso era ao mesmo tempo fascinante e assustador. Em seguida, ela mantinha o contato visual por um segundo a mais, respirava em sincronia com o parceiro ou ajustava a voz para combinar com o estado emocional dele. Essas pequenas escolhas cirúrgicas fizeram Richard se sentir compreendido de uma maneira que ele jamais esperaria em um set de filmagem. Houve uma tomada em que a voz de Diane falhou inesperadamente. Uma falha real, não roteirizada. Em vez de cortar a cena, Gere estendeu a mão para ela. Diane deixou a vulnerabilidade transparecer, e por alguns segundos eles não estavam atuando. Simplesmente existiram juntos. Esse é exatamente o tipo de conexão que Richard Gere passa a vida inteira buscando. E é por isso que Diane Lane ocupa um lugar em sua mente que até ele tem dificuldade em explicar. Michelle Pfeiffer, a mulher que o desarmou sem um único toque. Richard Gere jamais imaginou que Michelle Pfeiffer o afetaria daquela maneira. Seu poder vinha de algo muito mais perturbador. Ela não precisava tocá-lo para fazê-lo se sentir completamente vulnerável. E só isso já a colocava em quarto lugar na lista dele. Porque o desejo que ela despertava vinha do mistério. O momento em que ele se apaixonou por ela aconteceu em um teste de elenco no final dos anos 80. Michelle entrou, sentou-se em frente a Gere, cruzou as mãos e simplesmente o encarou com uma atenção tão intensa que o fez esquecer por que estava ali. 10 segundos inteiros se passaram. Nenhum sorriso, nenhuma conversa fiada. Apenas olhos que pareciam ler cada pensamento não dito dele. Gere confessou mais tarde: "Michelle não precisou dizer uma palavra. Senti como se ela já tivesse me decifrado." Nenhuma outra atriz jamais havia feito isso com ele. Seu estilo de trabalho era ainda mais perigoso para ele. Michelle era precisa, assustadoramente precisa. Ela não ensaiava para memorizar. Ela ensaiava para se editar, eliminando tudo o que era falso até que restasse apenas a verdade. Quando entrava em cena, ela te atravessava com calma e elegância, quase cirurgicamente. Houve um momento durante uma cena de teste em que Gere tentou improvisar uma cena emocional. Michelle não reagiu como planejado. Ela inspirou profundamente e deixou transparecer um tremor genuíno em sua voz e sussurrou: "Não minta para mim. Não aqui." Não estava no roteiro. E impactou Richard mais do que qualquer gesto íntimo jamais havia feito. Ele amava aquela disciplina. O modo como a contenção dela fazia com que cada pequena mudança importasse. O modo como a imobilidade dela o atraía em vez de o repelir. Gere disse certa vez em particular: "Com Michelle você não busca o corpo dela,
você busca a profundidade dela. E isso a tornou inesquecível. Sophia Loren, o sonho inatingível que ele nunca superou. Richard Gere não incluiu Sophia Loren em sua lista por causa da química do perigo ou de momentos roubados como fez com as outras. Ele a incluiu na lista porque ela era a única mulher que o fazia sentir algo que não sentia desde menino: admiração. O momento que selou sua fixação aconteceu muito antes de compartilharem uma foto ou trocarem uma palavra sequer profissionalmente. Foi em uma cerimônia de premiação europeia no final dos anos 80. Sophia caminhou em direção a ele exibindo aquela graça italiana natural, colocou a palma da mão em sua bochecha suavemente, maternalmente, devastadoramente íntima e disse: "Você parece sério demais para um homem com olhos como esses." Richard ficou sem palavras. Ele riu disso anos depois, mas naquele momento ele estava paralisado. Uma estrela de cinema na casa dos 40 de repente, reduzida a uma adolescente nervosa sob o olhar de uma lenda. Mas o que tornou sua admiração irreversível não foi o toque. Foi a maneira como Sophia trabalhava. Ela não forçava a cena, não exagerava. Em vez disso, ela impôs silêncio pedindo a todos, inclusive a Gere, que se igualassem ao seu nível de sinceridade. Durante uma masterclass que ambos frequentaram, Sophia disse aos atores mais jovens: "Se vocês não viverem com o coração aberto, a câmera vai perceber." Richard nunca se esqueceu disso. Ele costumava dizer que aquela frase mudou a forma como ele abordava a vulnerabilidade na tela. A presença de Sophia era algo que ele descrevia como gravidade. Ela o fazia querer se superar, se manter mais ereto, trazer mais honestidade ao seu trabalho. Gere admitiu certa vez em particular: "Eu nunca desejei Sophia da mesma forma que desejei outras pessoas. Eu desejava ser digno dela. E é por isso, mais do que atração ou química, que ela continua sendo o sonho do qual ele nunca se livrou." Então, agora que Richard Gere finalmente revelou as 5 atrizes que mais amou, qual nome mais te surpreendeu, e você acha que algum desses sentimentos era realmente recíproco? Deixe seu comentário. Queremos muito saber sua opinião. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nossa próxima análise aprofundada dos maiores segredos de Hollywood.